que é a questão do enigma. Né? A gente quer decifrar o enigma. Mas eu às vezes tenho a impressão, quando você compara, por exemplo, mesmo na obra dos poetas, você pega um Lusíadas, e que tem ali a metáfora, uma metáfora que eu gosto muito, que é a máquina do mundo. E aí Vasco da Gama é apresentado diante dessa máquina do mundo, e ele é ávido para tentar decifrar essa máquina do mundo. Ele quer entender o mecanismo que faz o mundo ser da forma que ele é. Então ele é movido por uma curiosidade, por uma ambição, ainda que ele não consiga, como diz o Camões, né, compreender todo o mecanismo desse rotundo globo. Ele é movido para tentar entender o enigma do mundo. Muitos e muitos e muitos anos depois, vem Carlos Drummond de Andrade com o poema Máquina do Mundo, dizendo que ali estava caminhando pela estrada pedregosa de Minas, talvez um mineiro, quando de repente aparece diante dele a máquina do mundo. Só que ele, laço, incurioso, desdenhando a coisa oferta, ele simplesmente despreza a máquina do mundo, que se encolhe, vai se encolhendo miudamente e desaparece enquanto aquele mineiro volta a caminhar sobre a estrada pedregosa de Minas, tentando refletir sobre o que será que eu perdi nesse meio do caminho, né? Então, me parece que você tem aí dos Lusíadas, a Máquina do Tempo, né, de Camões a Carlos Drummond de Andrade, uma espécie de desencantamento do enigma do mundo. E eu acho que isso não afeta só não cristãos, afeta cristãos, afeta todos nós, de uma certa maneira. Esse desencantamento pela ordem, como que você vê isso, dentro, principalmente da nossa seara? É uma forma linda que você colocou, fazendo esse contraste aí entre os Lusíadas e o Bandeira, né? Eu vou colocar nos seguintes termos. Quando você começou a falar, tá, olhando para Camões, o que me veio na cabeça na hora é: Deus plantou a eternidade no coração do homem, Eclesiastes. Esse desiderium aeternitatis, que na apologética eu coloco como um dos pontos de contato forte, ele é um correlato da semente de religião, dos semens religiones. O desejo pelo eterno, a vontade de transcendência, é o que move a produção artística, a produção científica, a indagação. No seu melhor momento, é essa vontade do espírito humano de transcender com sua mente aquilo que não pode, talvez, transcender com seu corpo. Exato. De compreender o universo. Uau. Isso fica perdido. E esse fascínio vai embora. Quando isso fica perdido, esse fascínio vai embora, eu estou sendo embrutecido. A minha mente está sendo obscurecida. Acho que eu lembro de uma passagem no Novo Testamento que descreve uma situação de mentes obfuscadas, porque o próprio Deus entrega pessoas a seus pensamentos contrários a ele, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram culto. Antes, é a mente invertida. Agora, do ponto de vista cultural, não de uma pessoa pecadora, mas de uma sociedade, eu temo que essa falta de sede de conhecer o mundo que Deus criou, ela é resultante da situação. Vamos usar de volta a metáfora lá que eu usei da sala, a imagem da sala. De eu desistir e começar a dizer: não, você quer saber? Para mim vale mais a pena, eu já tenho preocupação suficiente aqui dentro dessa sala. Como que eu vou conviver com você? Como que a gente vai distribuir mais justamente a porção de ração que chega todo dia pra gente? Se vai ser fair ou não vai ser fair? O que as paredes são constituídas? E eu creio, e aí é bem interessante que a gente vai encontrar alguns pensadores, que eu vou mencionar agora, um deles não cristão, o outro um cristão que, na minha opinião, casou com uma ideologia que não precisava. Esse segundo seria Jacques Ellul. Sim.
O primeiro é o próprio Marcuse, o Herbert Marcuse. Ambos tinham uma sensação de que a nossa sociedade, nas traduções para o inglês, e tudo chama de sociedade tecnológica, né? No inglês, The Technological Bluff é uma das obras lindas do nosso irmão, do que era crente. Mas você vê que a crítica que eles fazem, tanto Jacques Ellul quanto Herbert Marcuse, é a crítica da substituição da ciência pela tecnicidade, pela tecnologia. Na verdade, no francês, o technique, que é muito mais o algoritmo, do que necessariamente o instrumento tecnológico. Essa câmera que a gente está usando, ela é tecnologia, mas a technique é aquilo que o algoritmo que permite a criação da câmera, a invenção dessa mídia que a gente está usando agora. E essa fascinação, essa substituição da ciência por esse aspecto técnico, para mim, ela é uma consequência e, ao mesmo tempo, ela retroalimenta essa falta de paixão pelo conhecimento e pela transcendência das coisas. Então, o cientista cristão deveria dizer... Você conhece o Daniel e o Rafael, meus filhos, são seus amigos e seus fãs. Então, e gênios. Há dois gêmeos fazendo o doutorado deles em física. E o que é que eles dizem que os motiva? Desde meninos, quando eles começaram a demonstrar essa tendência científica para a direção de ciência pura, a pergunta é: porque eu quero conhecer mais o mundo, porque isso daí me faz amar mais o Criador.